Hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para vocês. Até quando vocês vão se conformar em copiar o trabalho de outros artistas? Fala pessoal ligado aqui no canal Eu Que Desenhei, meu nome é José Menuti e hoje eu vim conversar com vocês a respeito do desenvolvimento da linguagem e do estilo próprio no desenho de vocês e mostrar um exemplo de como isso se desenvolveu no meu próprio trabalho também. Para quem já viu o vídeo a respeito sobre as minhas obras, sabe que eu incluo alguns elementos meio esquisitos na paisagem. Por exemplo, essa é uma aquarela cuja imagem eu peguei de uma cena do seriado The Walking Dead. Eu achei interessante essa rua deserta, dei um pause no vídeo e fiz um esboço que mais tarde se transformou nessa pintura. Interessantezinho até, né? Agora vejam esses escorridos aqui, como se estivesse subindo assim, algumas bolhas cor-de-rosa. Eu sempre incluo algumas loucuras dessas no meu trabalho. Pois então, algum tempo mais tarde eu voltei a fazer desenhos com lápis grafite, que era uma coisa que eu tinha deixado um pouco de lado. Quando eu comecei a pintar com aquarela e acrílica, eu esqueci do resto do mundo e não fazia outra coisa além disso. Mas aí eu comprei um jogo de lápis de cor bem bacana e comprei também um jogo de lápis grafite bem bacana também. E me empolguei e comecei a fazer alguns desenhos. Aí resultou nisso aqui. Isso é um desenho a lápis, uma paisagem. Lá no fundo eu coloquei esse mesmo esquema dessas bolhas sendo formadas, né, com lápis de cor. Ou seja, fiz essa mesma experiência com duas técnicas diferentes: aquarela e tinta acrílica, lápis grafite e lápis de cor. Tempos mais tarde, não sei quanto tempo, fiz esse desenho aqui com lápis de cor. É uma paisagenzinha que eu inventei na hora só para testar os lápis, estava empolgado, mas eu coloquei esses elementos em escorrido. Mas aí eu observei isso aqui. É como se fosse um reflexo da casa de baixo, né? Pode ver que tem o mesmo formato da casinha, só que ela está de ponta cabeça, grudada aqui, né? E com esses escorridos. O que aconteceu? Eu olhei tá vendo que tem aqui um escorrido mais alongado de um lado e um escorrido mais alongado do outro, né? E justamente nessa época eu tinha descoberto um artista americano bem interessante chamado Caos. Vou colocar algumas imagens de trabalhos dele para vocês terem uma ideia. O Caos é um artista oriundo do grafite, só que ele começou a pegar algumas referências de desenhos animados. Ele usa Bob Esponja, ele usa os Simpsons, o Snoopy e principalmente o Mickey Mouse. Só que ele subverte essas imagens, tem elas como referência, mas ele transforma essas referências numa linguagem própria. O que me veio na cabeça quando eu vi aquela casinha lá que eu fiz de ponta cabeça, com uns escorridos lá que saiu sem querer? Eu imaginei, acreditem se quiser, orelhas de coelho. E, do nada, me veio um personagem e comecei a desenhá-lo. E esse foi o primeiro desenho que saiu. Ainda meio tímido aqui, né? E eu achei interessante essa ideia e resolvi levar adiante. E comecei a fazer mais desenhos tendo essa mesma referência. E esse foi o segundo. Olha ele ali. Essa questão de ele estar enrolado com esses fios aí que se ligam a outras coisas foram crescendo conforme eu ia desenhando. Por isso é importante vocês se desvencilharem dessas amarras de copiar sempre a mesma coisa e deixar a imaginação de vocês fluírem. Aí eu comecei a fazer algumas imagens um pouquinho mais complexas. Mas ó, vocês veem que nada está centralizado, está tudo bem espalhado na folha e o coelho está ali. Mesma coisa aqui, como se ele estivesse saindo dentro dele mesmo. Esse aqui eu fiz quando eu tinha acabado de assistir aquele filme O Labirinto do Fauno. Tem um monstrinho lá que tem mais ou menos esse aspecto aqui. É um filme bem bacana, indico a vocês. Aqui é só uma parte da cabeça dele, da orelha. Se estivesse saindo ali um vapor. Uma mosca ali. Esse aqui já me falaram que esse casulo de abelha aqui era a máscara do Madara, né? Ah, tudo bem. O Naruto que não sai da cabeça desse povo.
Pois então, só pelo simples fato de eu prestar atenção no meu próprio desenho, no meu próprio trabalho, ele se desenrolou de tal forma que eu criei um personagem a partir de detalhes de desenhos anteriores. O que eu quero dizer a partir desse exemplo que eu acabei de dar? Praticamente todos os artistas, 99% deles, começaram a sua carreira copiando outros. Isso a história está cheia de exemplos. Porém, chegou um momento em que você tem que se livrar das referências e começar a criar suas próprias obras, com sua própria linguagem, com seu próprio traço, com a sua própria técnica. Eu sempre bato na tecla que não há nenhum mal em você querer desenhar o Naruto e em querer desenhar o Goku. Porém, cedo ou tarde, você vai ter que se livrar de apenas copiar personagens que todo mundo sabe que são de Masashi Kishimoto e Akira Toriyama. São deles. Ou você já ouviu falar de o melhor copiador de Naruto e Dragon Ball? Não, né? A dica que eu dou é, gosta de desenhar anime? E só isso? Ok. Comece a criar os seus próprios personagens. Use as técnicas que você aprendeu e comece a criar seus próprios personagens, dando vida a eles, inventando poderes, inventando um roteiro, inventando uma trama, inventando uma história que pode parecer simples a princípio, mas que pode com o tempo se tornar bastante complexa. Garanto que os maiores mangakais começaram assim também. Então eu encorajo vocês a abrir um pouco a cabeça, a pensar um pouco mais alto, a parar um pouco de querer provar que fulano, ciclano desenha o melhor, esse ou aquele personagem, e começar a desenvolver o seu próprio estilo, o seu próprio personagem. Eu acho que isso daí enriquece muito mais. Então dê uma chance a você, aprenda os princípios fundamentais do desenho, porque do desenho mais simples até o mais difícil, todos têm a mesma base. Você tendo uma boa base de desenho, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então comecem a pegar o material de vocês e comecem a criar o seu próprio universo. Um grande abraço a todos e até a próxima.